Olá gente, mais um vídeo aqui do canal Automóvel e a seção Carros do Passado. E hoje falando do Ford Corcel. Vamos nessa? Dilceu Corrêa aqui com você. Até 1968, a Ford, que havia adquirido no ano anterior a Willys-Overland, fabricava no Brasil um sedã de grande porte, o luxuoso Galaxy 500, de origem norte-americana. Fazia também as picapes F100 e caminhões médios e grandes. Não tinha nenhum modelo de automóvel que pudesse ser adquirido pelo grande público. Um carro com dimensões compactas, simples, de bom desempenho, moderno e familiar. A Willys, em parceria com a Renault, estava desenvolvendo o Projeto M, de carro médio, que na França dava origem ao bem-sucedido R12. Esse projeto, que deu origem ao nosso Corcel, demorou um pouco mais para chegar ao mercado que o nosso. O R12 era lançado em outubro de 1969, um ano depois do primo brasileiro. Vinha com linhas pouco mais arredondadas e motor de 1.3 litros e 60 CV. A perua de 5 portas, opção que a Belina nunca teria, aparecia no ano seguinte, seguida pela versão esportiva Gordini do sedã, com motor 1.6 de 125 CV, 2 carburadores, 5 marchas e freios a disco nas 4 rodas. Atingia a máxima de 185 km por hora. Havia também uma variação só para competições, a 807G, de 160 CV. Alcançava 205 km por hora. Seguindo rapidamente adiante o projeto R12 da Renault, ele foi líder de vendas na França em 1974, quando recebeu evoluções de estilo e também transmissão automática. Saiu de produção em 1980 na França depois de 2 milhões de unidades, mas continuou em linha na Argentina, também na África do Sul com o nome de Virage, na Colômbia, na Espanha e na Turquia. Foi fabricado também na Romênia pela Dacia como a série 1300, lançada antes mesmo do francês e que teve variadas opções: perua, furgão, picapes de cabine simples e dupla, recebeu numerosas alterações técnicas e de estilo para tentar se adequar aos novos tempos, com formas mais arredondadas, para-choques de plásticos e até injeção eletrônica. O sedã durou até 2004 e a picape mais 2 anos, superando 2,5 milhões de unidades em toda a família. Voltando ao Corcel brasileiro, aqui a carroceria seria diferente, mais adequada ao gosto brasileiro. Embora a plataforma e o conjunto mecânico fossem projetados pela fábrica francesa, que era líder de vendas lá, haveria adaptações pela Ford ao motor, caixa de câmbio e suspensão para atender às condições mais severas no Brasil quanto a piso e combustível. Em setembro de 1968, começava a produção na unidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. E em novembro era apresentado no 6º Salão do Automóvel, já realizado no Palácio de Exposições do AMB, o Ford Corcel, com carroceria 3 volumes de 4 portas. Junto dele também faziam a sua estreia o Volkswagen 1600 4 portas, seu concorrente direto, que seria apelidado de Zé do Caixão devido às formas e às 4 maçanetas cromadas. E também estreava o Chevrolet Opala. Era maior que ambos e posicionado em outro segmento.
O nome Corcel havia sido escolhido entre 400 opções. Seu desenho era simples e equilibrado, com predomínio de linhas retas, faróis circulares e pequenas lanternas traseiras retangulares. A grade com numerosos frisos cromados horizontais talvez fosse seu elemento mais chamativo. O capô do motor com abertura de trás para frente revelava preocupação com a segurança. Em caso de destravamento acidental, tenderia a se manter fechado pelo ar que passava pelo veículo em movimento. A Chevrolet adotaria o mesmo padrão no Opala em 1975. A desvantagem era que as manutenções tinham de ser feitas pelos lados. O interior mostrava acabamento simples, mas correto. O espaço interno era muito bom para os padrões da época. Uma boa posição de dirigir e ampla visibilidade, e havia a escolha entre banco dianteiro inteiriço ou 2 individuais e reclináveis. O porta-malas dispunha de adequado espaço para as bagagens. O motor de 4 cilindros e 1.3 litro usava comando de válvulas no bloco e 5 mancais de apoio do virabrequim. Diferença para o anterior do Willys Dauphine Gordini, que tinha apenas 3. Embora derivasse da unidade do Renault 8, sua cilindrada ainda não havia sido adotada pela marca francesa. Com potência de 68 CV e torque de 10,4 kg, valores brutos padrão em nossa indústria na época, obtinha desempenho discreto para o peso de 930 kg. O Corcel trazia soluções tecnológicas inéditas no Brasil, como coluna de direção bipartida e circuito selado de arrefecimento. O líquido expandia-se para um reservatório em vez de evaporar para a atmosfera, o que evitava perdas e frequentes reposições. Segundo a fábrica, seria trocado só a cada 30 mil quilômetros. A estrutura era monobloco. Embora a tração dianteira já fosse conhecida da linha DKV V-Mag, a da Ford era um sistema bem mais moderno. Suspensão e freios com discos opcionais na frente, até então oferecidos apenas no Gordini, traziam segurança. As rodas de 13 polegadas vinham fixadas por apenas 3 elementos, uma herança Renault, e usavam pneus diagonais ou radiais. A suspensão dianteira, independente por 2 braços transversais sobrepostos, usava um arranjo peculiar. Como a mola helicoidal ficava sobre o braço superior e apoiava-se na caixa de roda mais acima, muitos acreditavam que se tratasse de um conceito McPherson. Era um conjunto macio e robusto, com curso mais longo que o do R12, e por isso adequado ao nosso solo. Mas uma escolha da fábrica quanto à caixa de direção logo traria problemas. Houveram dificuldades de alinhamento do sistema de direção, trazendo desgaste prematuro dos pneus, ainda de construção diagonal, e as juntas homocinéticas da transmissão, vez por outra, davam algum trabalho. Em 1970, o norte-americano Joseph W. O'Neill assumia a direção da Ford no Brasil no lugar de William Max Pierce, que dera o início ao projeto Corcel. O novo comandante queria a solução desses problemas e rápido. Foi constatado que o desalinhamento da direção estava relacionado à complicada regulagem da convergência das rodas dianteiras. Aconteceu então o primeiro recall que se tem notícias no país. A Ford chamou 65 mil proprietários do carro para a correção gratuita do problema. A operação resumia-se em adotar uma altura média da caixa de direção e fixá-la em definitivo. No afã de uma precisa geometria dianteira, a Renault havia incorporado o ajuste de altura desse componente em função da altura do veículo em relação ao solo, o que requeria conhecimento e algum cálculo. E a rede de assistência técnica não estava preparada. Solucionada a questão, a aceitação do Corcel só aumentou. No primeiro teste pela revista Quatro Rodas, o Corcel mostrou conforto. Dizia assim a revista: logo de início a suavidade de marcha impressiona. A suspensão é boa, o câmbio engata fácil e o carro na arrancada responde com presteza.
mas o peso reduz suas possibilidades esportivas. São formidáveis os freios. Era o carro que nos faltava. Suas linhas agradáveis envolvem um conjunto mecânico de alta qualidade e eficiência. De fato, o bom desempenho nas vendas esperado pelo médio da Ford confirmou-se. No primeiro mês de produção foram vendidos 1.500 carros, número que chegava perto de 50 mil já em 1969. Corrigido o mal da direção, já em 1971, ele se consolidou como um grande sucesso de mercado. A Ford não demorou a ampliar a linha iniciada pelo sedã de 4 portas. O Corcel Coupé aparecia já em 1969, com um estilo realmente simpático. O entre-eixos não havia sido alterado, mas a coluna traseira tinha maior inclinação, descendo suavemente até a tampa do porta-malas, e a linha de cintura ondulada seguia o conceito garrafa de Coca-Cola, em voga na época. Soluções que lhe conferiam certa esportividade. Os vidros laterais traseiros baixavam, nesse que foi o primeiro coupé brasileiro derivado de um sedã 4 portas. Com o grande êxito de vendas da versão, a incompreensível preferência nacional pelas 2 portas ganhava força. Aparecia em seguida o Corcel GT, esportivo, de 2 portas com teto revestido de vinil, rodas especiais, faixas pretas no capô e nas laterais, faróis circulares de longo alcance ainda preso ao para-choque e pneus radiais. Por dentro, com o acréscimo de mostradores no console, a instrumentação era completa. O motor recebia carburador de duplo corpo e coletores de maior fluxo para obter 80 CV brutos. Não havia alterações na suspensão. Embora agradasse pela aparência, o desempenho do GT era modesto, como demonstrou o teste da revista 4 Rodas. Dizia ela, a principal diferença é que seu motor alcança as altas rotações mais facilmente, chegando a 6.500 RPM nas provas de aceleração. Fora isso, até o ruído é o mesmo. A velocidade máxima foi de 138 km por hora. O carro é ótimo, bonito e econômico. Sugeriríamos apenas que o fabricante o equipe com outro motor, que lhe dê a performance esportiva característica de um verdadeiro GT. Vinha na sequência, em março de 1970, a perua Belina, também parecida com a da linha Renault 12, mas com apenas 3 portas. A Ford chegou a estudar uma versão de 5, fotografada como protótipo pela imprensa, que nunca chegou ao mercado. Oferecia certo conforto para 5 pessoas, mais bagagem, além de contar com um bagageiro de teto opcional e tanque de combustível maior, de 63 litros, ante 51 do sedã. Detalhe peculiar da versão de topo, a luxo especial, eram os painéis laterais adesivos que imitavam madeira, tipo jacarandá, como dizia a Ford, e os pneus com faixa branca bem ao estilo norte-americano. Nos Estados Unidos, esse adereço fazia lembrar os tempos em que a estrutura e a parte traseira da carroceria das peruas eram de madeira, adaptadas sobre os chassis dos sedãs. Comparada à principal adversária, a variante da Volkswagen, a Belina tinha a vantagem de um amplo porta-malas com base de carga mais baixa, por não haver abaixo dele o motor. Em contrapartida, nas subidas enlameadas com carro carregado, a concorrente era superior. O peso concentrava-se sobre as rodas de tração, ao contrário do modelo da Ford. No teste da 4 rodas, a Belina acelerou de 0 a 100 km por hora em 23,3 segundos e mostrou boas marcas de consumo. Disse à revista que sua capacidade de carga é bastante boa, levando-se em consideração o motor pequeno e as dimensões.
A dirigibilidade é a mesma do Corcel. Ela é ultra macia, apesar do reforço da suspensão traseira, e sua direção é precisa e suave. A Peru é mais pesada, por isso um pouco mais lenta nas arrancadas. O carro, sem ter perdido nenhuma das qualidades que fizeram do Corcel um sucesso de vendas, está em perfeitas condições para disputar o mercado das peruas. O Corcel fez sucesso em todas as classes sociais. Se fosse o principal carro da família, seria a Belina. Se fosse segundo carro, o Coupé. Poderia ser usado como táxi na versão 4 portas ou o carro dos jovens esportistas na versão GT. O esportivo ganhava para 1971 capô todo preto com tomada de ar, que completava o modismo da época oriundo da Europa e dos Estados Unidos. Ganhou também faróis auxiliares incorporados à grade preta, que trazia no centro o logotipo da versão. Em todo o Corcel, 4 lanternas quadradas substituíam as 2 retangulares na traseira. O tão esperado ganho de desempenho para o GT tinha de esperar até 1972, quando surgia a versão XP, sigla para Extra Performance ou Desempenho Extra. Com cilindrada ampliada para 1.4 litro, desenvolvia 85 cb brutos, com os quais o Coupé acelerava de 0 a 100 em 17 segundos e atingia 145 km por hora de velocidade máxima. A propaganda na época o identificava como carro de briga. Em toda a linha, a frente tinha as luzes de posição reposicionadas. Antes era junto à grade, agora abaixo do para-choque, e adotava um logotipo no centro da grade. No mesmo ano, a fábrica da Ford atingia a histórica marca de 1 milhão de veículos fabricados no país, para o que a linha Corcel vinha contribuindo de forma decisiva. Era a gama mais completa de versões de carroceria do mercado. Corcel e Belina ganhavam em 1973 uma remodelação na frente, que vinha com as laterais do capô mais altas que o centro para destacar os faróis, e grade com o logotipo do cavalo no meio e frisos verticais. As lanternas traseiras estavam maiores, ainda horizontais, embora as da perua fossem mantidas. Todos passavam a ser equipados com o motor do GT XP de 1.4 litro. Para se diferenciar, o esportivo trazia 2 faixas pretas paralelas no capô e nas laterais e faróis auxiliares retangulares na grade, esta também de desenho diferente. Para se juntar às versões básicas e luxo, era apresentado em 1975 o acabamento LDO, sigla em inglês para Decoração Luxuosa Opcional. Essa denominação já existia nos carros da Ford nos Estados Unidos. Por fora notavam-se o teto de vinil, a grade cromada e as rodas esportivas antes usadas no GT, só que agora na cor prateada. Por dentro era mais requintada, com forrações e bancos nas cores marrom e bege. Todas as versões tinham leves retoques na aparência, com o capô mais avançado sobre a nova grade e luzes de ré integradas às lanternas, assim como o vidro traseiro, e o interior recebia painel, comandos e alavanca de câmbio redesenhados. Foram as últimas novidades do Corcel até que chegasse o momento de sua substituição. Muito bem, gente, fechamos aqui então a primeira parte da trajetória do Corcel no Brasil. Esse é o canal Vortex e a seção Carros do Passado. Dilceu Correia aqui com você. Até o próximo vídeo.